Tem uma pergunta aqui da Daiane. Como a senhora vê a educação de crianças com autismo? Se os profissionais e as escolas estão preparadas para ensinar? Olha aí, pergunta bem interessante para uma pedagoga, né? Como é que a senhora vê, irmã Socorro? É a educação hoje, né, das crianças com autismo. O que a senhora acha que poderia melhorar, na sua opinião? Bem interessante, viu, Daiane? Obrigado pela pergunta. Bom, eu sou pedagoga e a minha especialização é neuropsicopedagogia, né? Que é uma área que eu me identifico, que eu gosto. Eu sou professora do Instituto Graça. Lá eu tenho alguns alunos que apresentam, né? E eu vejo assim, antes, esses alunos, eles não sabiam que tinham o direito de ir à escola. E muitas das vezes eles tinham uma barreira que começava em casa. Os pais não levavam para a escola porque os próprios pais não aceitavam, né, que o filho era autista e também tinha pouca informação. Hoje em dia nós vemos que a mídia ela fala muito e os pais hoje eles já entendem mais o que é e que a criança, como eu falei, ela tem o seu tempo de aprender, sua forma de aprender. E ela vai precisar de uma metodologia diferente, de uma didática diferente para que ela possa aprender. E a pessoa que vai ser esse orientador, digamos assim, ele vai ter que saber lidar com essa criança. A primeira coisa é que uma mãe que tem uma criança que é autista, ela tem que procurar uma escola que ela vai encontrar um profissional que vai ajudá-la. E ela tem que ser muito parceira do professor, né, para que essa criança seja assistida. E não é só um professor, ele vai precisar de um meio de campo bem, né, arquitetado, ele vai precisar de psicólogo, ele vai precisar de fono, para que ele possa desenvolver, porque o autismo ele afeta várias áreas da criança, né? E ser um professor especializado na área é ser um professor que entenda o tempo o tempo da criança aprender, né? Então, procurar um profissional que trabalhe nessa área é bom. Procure informação, procure saber o currículo desse professor, procure testemunho de pais que já tiveram filho, que já passaram por aquele professor. Porque eu sempre falo o seguinte, que ser professor, né, principalmente da educação infantil, você tem que amar. É uma profissão que você tem que amar mesmo, né? O que eu aprendi na academia? Que professor, ele não é tio, ele não é tia, né? Que ele é professor, que ele não pode misturar as coisas. Então eu aprendi uma coisa. E o que eu aprendi na sala de aula? Que eu sou professora, que eu sou mãe, que eu sou amiga da criança, que eu sou a psicóloga da criança, porque a criança ela chega com problema, ela chega triste, e o professor tem que saber que a criança chegou triste, conversar com ela, ela vai contar que ela está com um problema muito grande. Qual é o problema, né? Perdi um dente, né? Para ela é um problema muito grande. Então, assim, o professor, ele é tudo isso. E não menosprezar o problema dela, né? Isso. Porque pode gerar até um trauma na criança. Então, o professor, ele participa muito mais da vida, né, do que a própria família, né? Então, ele tem um referencial muito grande. Então, na primeira infância, na primeira fase, você tem que realmente procurar um bom professor, porque ele vai preparar o teu filho para a vida escolar, né? Porque ele vem de casa, né, com uma criação doméstica e ele vai para a escola para pegar uma outra, né, criação, uma continuidade, né? E dizer que não, que professor só está ali para ensinar português, matemática, eu não vejo dessa forma. Ele está para ensinar amor, ele está para ensinar direcionamento, ele está para ensinar trânsito, ele está para ensinar muitas coisas. Claro que o principal da família ninguém vai tomar, né? Mas o professor, ele é isso. Então, se o teu coração como professor não está ali, você não é professor de verdade.